A frequência, ela é realmente um tema bastante profundo, mas o que nós vamos conversar um pouquinho é a questão da nossa frequência para a nossa prosperidade, porque todos nós temos esse desejo profundo de prosperar, né? Nós nascemos. Oi, Ju! Oi, Rogério! Oi, Janete! Então, nós temos essa intenção profunda, né, de prosperar, faz parte de nós, faz parte da nossa alma, né? Nós temos essa vontade de prosperar, a gente nasce para prosperar, nós nascemos para realmente sermos prósperos, termos sucesso e sermos felizes. Mas por falta de autoconhecimento, nós não conseguimos conectar com energias, né, com uma frequência mais elevada. E muitas vezes a gente passa muito tempo de nossas vidas contando a nossa história de forma negativa. Então, tem aqueles encontros, né, que a gente às vezes faz, e aí você pergunta para a pessoa: oi, tudo bem? Como você está? E aí a pessoa começa a contar a história dela e em momento nenhum ela diz que está bem, né? Então, a nossa história, a maneira que nós contamos a nossa história já deixa escancarado qual é a frequência que nós estamos vivendo. E observem que tem pessoas que às vezes contam a mesma história o dia inteiro. Para ela é só chegar alguém diferente, ela vai repetir novamente toda aquela história. Gente, se vocês estiverem reconhecendo pessoas que contam sempre a mesma história e de forma negativa, então aproveitem agora, né? Mandem aí um aviãozinho convidando outras pessoas também para participarem junto conosco desta live, porque falar de frequência é algo muito importante, porque a frequência ela promove cura, mas a nossa frequência também adoece, né? E pessoas que estão doentes, não estou falando de doença física, pode ser doença emocional, pode ser a doença de um vício que a pessoa adquiriu. Então, a pessoa, quando ela está doente, seja físico, seja das emoções, seja por conta de vícios adquiridos, ela não fala de amor, ela fala só de dor, ela fala só de sofrimento, porque o nível de percepção dessa pessoa não permite que ela entre em contato com coisas mais elevadas, não permite que ela entre em contato com a sua essência, com o poder divino, com Deus. Essas pessoas, elas passam o dia todo reclamando das mesmas coisas, se mantendo nesta frequência baixa e vão assim contaminando-se a si próprio e vão também contaminando os ambientes onde elas estão. Observe quando a gente vai numa casa que parece que tem uma frequência muito baixa, a casa já é escura, a pessoa quando fala reclama de tudo, você nota que a pessoa não tem nenhum nível de gratidão por nada que ela tem. A pessoa é uma lá fora, mas quando ela entra dentro de casa, ela se transforma em uma outra pessoa, porque ela não tem uma referência vibracional. É uma pessoa que está representando, que está vivendo um papel com uma conexão muito baixa de
energia, de frequência. E aí tem aquela pessoa que às vezes a gente chega na casa dela ou ela chega na nossa casa e essa pessoa tem aquela casa alegre. Na casa dela tem uma frequência positiva. Lá eles falam de sonhos, eles falam de coisas boas, eles falam de coisas verdadeiras, eles falam de compreensão, de perdão, eles neutralizam, né, os julgamentos. Então, é lógico que quando nós estamos em uma casa assim, a gente se enche de alegria. E a gente sai de lá, sabe, com uma energia muito mais elevada. Seja bem-vinda, Paula, Elô, sejam todas bem-vindas. Então a gente sai dessa casa com uma energia mais elevada. E isso é tão gostoso, né? É muito especial quando a gente vai a ambientes e neste ambiente tem alegria, tem acolhimento, tem amor, né? A gente se sente bem, mesmo que a gente estivesse lá naquela baixa energética lá em casa, a gente dá aquela saidinha, a gente já vai num lugar que tá com energia em alta, a gente já fica bem. Olá, Érica, Rodrigo, sejam bem-vindos. Então, gente, a energia, veja bem, ela começa sempre em mim. Mas pode ser também que venha uma pessoa na nossa casa ou que tenha uma pessoa no nosso local de trabalho que às vezes está com energia muito baixa. Aí você pode perguntar para mim, essa pessoa, ela vai contaminar o ambiente? Ela vai contaminar a nós com a sua energia? Olha, o ambiente é mais propício que sim. E você, ela só vai contaminar com aquela energia baixa se a sua frequência também já estiver baixa. Aí sim você vai baixar ainda mais. Porque quando nós estamos com a energia baixa, o legal seria a gente se autocuidar. O legal seria a gente perceber que aquela energia baixa está chegando e que a nossa frequência está baixando. E aí, com esse autocuidado, já olhar para aquele pensamento e falar: uau, por que eu estou pensando isso? Eu estava tão bem, por que esse pensamento negativo agora entrou aqui e está querendo se apossar, né, das minhas emoções? Então, a gente tem que começar olhando ali as nossas emoções. Eu lembro bem que quando minhas filhas eram pequenas, elas ficavam às vezes com gripe, aquelas febres de criança, e eu sempre colocava elas no banho, né, para baixar um pouco a febre, mas eu dava assim sempre aquele ânimo nelas. Então eu colocava uma roupa bonita, sabe aquela roupa que a criança gosta para sair? Eu colocava aquela roupa bonitinha nela, eu tratava de animá-la. Então é isso que nós temos que fazer conosco, porque na verdade, quando a gente começa a ficar com a frequência baixa, a gente começa a contaminar a nossa criança com aquilo, sabe, que não é bom para nós. E a nossa criança, ela vai murchando e ela vai ficando tristinha e cada vez mais triste, e a gente vai ficando cada vez mais naquela frequência baixa. Então nós temos que nos animar. Quando a gente observa o pensamento, quando a gente observa as nossas emoções, nós temos mais possibilidades de cuidar da nossa frequência. Agora, se eu sou permissiva ou permissivo, chega uma pessoa com energia baixa, eu entro na dela. Chega um pensamento com energia baixa, eu deixo ele ir se apossando de mim. Minhas emoções vão ficando com energia baixa e eu vou me conectando com aquelas emoções e permitindo que elas tenham domínio sobre a minha vida. Então aí é lógico que tudo vai acabar caindo num profundo momento de tristeza,
de angústia, de ansiedade. Então, nós temos que aprender. Quem faz autoconhecimento comigo sabe, a primeira aula dele já é sobre frequência, já é sobre vibração, já é sobre a questão de que nós somos átomos e que os átomos vibram no positivo e no negativo, e aí a gente começa a se conectar com o problema que cada um traz, né, na parte psicoterapêutica. Mas vejam bem, então vamos falar agora um pouquinho da frequência nos níveis, tá? Que Hawkins traz pra gente. Então vamos lá. Vergonha. O que significa vergonha para vocês? Coloquem aí para mim, alguém, escreve um pouquinho do que significa vergonha para vocês. Porque, gente, vamos falar que a vergonha é um sentimento de humilhação, né? A gente fica com vergonha porque a gente se sente humilhado, mas coloquem aí para mim o que significa a vergonha para você. E a vergonha, ela também nos conecta com uma vida de escassez. E aí, a hora que alguém colocar para mim o que significa vergonha, eu vou contar para vocês quantos hertz, tá? Tem a vergonha. Porque Hawkins, ele trouxe para nós uma tabela das emoções, e essas emoções todas com seus hertz. Porque como nós somos energia, como nós somos uma frequência, porque nós somos matéria, tá? Nós somos matéria e onda, tá? Por conta dos nossos átomos. Então, o que baixa são as nossas ondas, o que sobe são as nossas ondas. E a medida em hertz dessas ondas é a nossa frequência. Fala para mim, qual é a sua frequência agora? Olha lá, a Jucimara colocou medo de se expor. É verdade, Ju. A vergonha é medo de se expor, mas é medo de se expor de forma negativa. Porque veja bem, é falta de vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade, gente? É a coragem de eu ser sincera. É a coragem de você ser sincero. Você ser realmente verdadeiro com aquilo que está acontecendo com você. Porque quantas vezes, por conta da vergonha, eu não tenho coragem de pedir perdão. Não vou nem falar desculpa, porque desculpa tem gente que já pede o dia inteiro, mas pela vergonha eu tenho falta de coragem de pedir perdão. Olha aí que a Ana está colocando, medo de julgamento. Justamente, a gente tem vergonha porque tem medo do que o que o outro vai pensar, né? Então a gente fica ali preso naquela vergonha. Será que se eu pedir desculpa, será que se eu pedir perdão, o que é que ele vai pensar? Mas se nós quisermos manter a nossa frequência elevada, nós temos que nos conscientizar rápido daquilo que foi a nossa ação errônea para pedir desculpas na hora. Não deixar o outro também ir se contaminando com aquilo que não é dele, com aquilo que é nosso. Então veja que nós temos uma responsabilidade muito grande conosco, mas a gente também prejudica o outro. A vergonha, ela tem apenas 20 hertz de frequência. É muito baixo. A vergonha, ela prende a gente, como eu sempre falo, na rotatória, sem ver saída. E aí eu sofro e deixo o outro sofrer, eu me sinto humilhado e ao mesmo tempo, às vezes, eu já humilhei o outro. E aí eu fico vivendo aquela escassez, aquela falta de amor. Essa é a primeira coisa da tabela de Hawkins.
ele traz para a gente refletir sobre a vergonha. E aí ele sobe para a segunda coisa, que é a culpa. Porque se eu estou com vergonha, então eu também estou envolvida em alguma culpa. Eu estou me sentindo culpado pelo que eu fiz, eu estou me sentindo culpado por aquilo que aconteceu na minha vida, eu estou me sentindo com medo, né, de me expor, como disse a Jusce, eu estou com medo de me humilhar, eu estou com medo do julgamento do outro e eu fico preso agora em uma culpa. Ou eu crio um culpado, né? Eu terceirizo o culpado. Às vezes, o dia inteiro dentro de uma empresa, dentro de um negócio, não foi bom para mim. Mas eu chego em casa, ao invés de ter a coragem, né, a vulnerabilidade de contar tudo aquilo que aconteceu comigo naquele dia, eu começo a entrar num processo de ofensa. E eu levo essa ofensa para dentro de casa. Aí quando chega em casa, que a outra pessoa abre a porta pra gente, ou que a gente abre e entra, a gente já entra carrancudo, carrancuda, cheios de ofensa. E a outra pessoa que tá lá não tem nada a ver com isso, mas veja que eu levei uma frequência baixa para minha casa de algo que eu fiquei remoendo, ruminando o dia todo lá no meu trabalho. Porque, gente que fala que chegou o final do dia e está cansado de sorrir para as pessoas que estão à sua volta, é porque não sorriu de coração. Sorriu daqui para fora. E isso realmente cansa, porque não é uma identidade, é um papel sendo ocupado, é uma mentira. É lógico que se eu amo o que eu faço e naquele dia eu tive coisas que não deram certo, eu vou chegar em casa, eu vou conversar com a pessoa que está lá sobre aquilo que não deu certo, eu vou convidar um amigo para conversar um pouco sobre aquilo que não deu certo, eu vou convidar as pessoas para conversarem sobre aquilo que não deu certo, mas eu não vou chegar em casa brigando com a minha família por causa de uma coisa que aconteceu lá fora. Assim vice-versa. Tem gente que não consegue trabalhar a sua culpa dentro da família e aí, quando sai lá fora, fica uma pessoa maravilhosa, de bem com todo mundo, mas quando volta para casa, descarrega sempre aquele nervosismo, aquela ofensa, aquela humilhação que ele está sentindo. Então, vejam bem que são frequências baixas. A culpa, ela tem 30 de frequência, só 30. Só que a vergonha e a culpa me leva para um nível de apatia, me leva para um nível de desespero, me leva para um nível muito baixo de frequência. E aí eu subo para uma frequência de apatia. E quando eu subo para uma frequência de apatia, eu tô ali, sabe, desesperado internamente, porque toda pessoa que está abatida, apática, triste, com vergonha, sentindo culpa, ela vai ficando com uma energia muito baixa e aquilo vai dando um desespero dentro dela. E esse desespero, às vezes, traz aquelas crises de ansiedade, coração, taquicardia forte. Veja que aí você começa a interferir na sua saúde. Aliás, desde lá da vergonha você já está interferindo, porque todas as nossas emoções, elas interferem na nossa saúde. Mas aí a gente vai ficando possuído, né? E a apatia, ela tem 50. Apesar de, olha, ela tem 50 de frequência. Veja que as frequências, apesar de tudo, apesar de estarem se juntando, elas estão subindo um pouquinho, porque é o sofrimento
que vai tirar você de uma frequência baixa. Porque se a gente não se afundar um pouquinho, a gente não sai daquilo. Porque a gente vai se acostumando, a gente vai viciando com aquela grosseria, a gente vai viciando com aqueles maus tratos, a gente vai viciando com aquelas pessoas que não são legal com a gente, e a gente vai ficando naquele, sabe? Isso é a vida, não é não. A vida não é isso. A vida está nos níveis mais elevados, onde você se conecta com você, onde você se conecta com o teu espírito, onde você se conecta com Deus, com o amor, com a verdadeira vida. Mas a vergonha, a culpa e a apatia só vão te trazer tristeza para você subir um pouquinho mais, para você ser esmagado um pouquinho mais, para ver se você acorda, para ver se você desperta desta frequência baixa. Então veja bem, a tristeza, ela tem 75 de hertz. Mas na tristeza, eu já começo ali, com muita tristeza, a querer refletir um pouquinho sobre aquela minha vergonha, sobre aquela minha culpa, do porquê que eu estava tão apática, tão abatida. E aquela tristeza, ela pode sim me tirar desse buraco que eu fui entrando, mas aquela tristeza pode também te afundar, porque você vai dando a mão cada vez mais para ela e você vai descendo e você vai descendo até você chegar num nível profundo de depressão. E aí vai precisar de ajuda, mas normalmente quem está em um nível de depressão não quer buscar ajuda. Para quê? Fazer autoconhecimento. Para quê ir numa terapeuta? Para quê? Isso é coisa de louco. Eu tô bem. É assim que a gente fica quando nós estamos com muita energia baixa, nos levando para o fundo de uma frequência que não tem mais nada para nos oferecer, porque 20 Hz não é nada, 30 Hz de frequência não é nada, 75 também ainda não é. E aí, nessa tristeza profunda, sabe, a gente começa a ficar com medo, a gente começa a entrar num medo profundo, e o medo, ele é bom para a gente atravessar a rua, para a gente dirigir direitinho, para a gente tomar cuidado com aquilo que estamos fazendo, mas quando o medo vai dominando e vai jogando a gente para baixo, nós travamos. Aí a gente trava, aí a gente não busca ajuda, aí a gente começa a achar que tá todo mundo feliz à nossa volta, só eu estou infeliz, só comigo acontece o que está acontecendo, só comigo acontece a crise, seja ela financeira, seja ela do relacionamento, seja ela da profissão, seja ela daquilo que você está colocando na sua vida. A gente começa a achar que é só com a gente que acontece aquilo quando você fica nessa frequência baixa. Mas, gente, isso só acontece com pessoas que ainda não entenderam, que ainda não reconheceram, que ainda não estão cuidando da sua energia, da sua frequência. Lembre-se sempre, onda, a leitura dessa onda é a frequência. Lembre-se quando a gente vai fazer um exame do coração, o que aparece lá no visor do aparelho? As ondas, né, das batidas cardíacas. E elas sobem, descem, sobem bastante, desce, sabe? Fica sempre em movimento. A nossa frequência também está sempre em movimento, mas nós temos que cuidar dela quando o movimento dela está para baixo. Nós temos que cuidar dela quando o movimento dela está trazendo mal-estar para nós.
E quando o nosso mal-estar está começando a afetar a vidinha daquelas pessoas que estão habitando conosco, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, na família, seja no grupo de amizade, nós temos que tomar cuidado, porque aquilo não tem nada a ver com as pessoas que estão à nossa volta, tem a ver com nós. É nós que temos que reconhecer a nossa energia, como está a nossa onda, o que é que está fazendo a gente se sentir daquela forma. Mas só vale a gente neutralizar em nós mesmos isso e não infectar aqueles que estão conosco, porque isso judia, isso traz sofrimento, isso traz separação, isso traz desavenças, brigas, tristezas e mais frequência baixa para a nossa vida. Então aí, veja bem, nós estamos saindo da tristeza, que é 75, e estamos indo para o medo, que a medida é 100 Hz. No medo, é isso que eu estava falando. Ou a gente trava, ou a gente começa a se cuidar. Veja que essas emoções baixas, nocivas, elas começam apertando a gente. Elas começam levando a gente para uma tomada de decisão, ou levando as pessoas que estão à nossa volta a fazerem essa tomada de decisão, né? Aí, gente, eu queria que vocês falassem alguma coisinha. Vocês estão gostando? Isso está fazendo sentido? Vocês reconhecem a frequência de vocês? Quais são os passos que vocês estão dando para se autoconhecerem, para cuidarem dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos? Quais são esses passos? Coloquem aí para mim, enquanto eu vou falando. Assim eu vou conversando com vocês. Começa a brotar, depois dessa frequência de 100 Hz, um desejo. Sabe? Começa assim do nada, parece que começa a brotar um desejo na gente, desejo de fazer alguma coisa, buscar uma ajuda, um desejo de perdoar, um desejo de pedir perdão, um desejo, sabe, de parar de fazer aquilo daquela forma. Começa a vir um desejo. Nessa hora, os nossos hertz já está subindo para 125. Mas tem uma coisa que é muito grave dentro de nós: vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, humilhação, ofensa, desespero, arrependimento. Também, muitas vezes, não permite que esse desejo vá à frente. Então a gente pensa, vou mudar. Aí a gente muda hoje, amanhã e depois. Mas depois sai dessa frequência, começa a fazer tudo da forma que estava fazendo antes. Por quê? Porque o nosso cérebro, a trilha neural, quem faz autoconhecimento sabe, a trilha neural é difícil, gente, de mudar. Não é assim uma mágica. Precisa de persistência, precisa de constância. A mudança é determinação. Chegar nesse nível de começar a ter o desejo de mudar é porque já estamos muito mal, mas é porque já estamos sendo convidados a despertar para algo maior. Olha lá, a Ana está dizendo que descobri que colocando uma música tranquila já muda a frequência da casa. Isso mesmo, Ana. Depois no final vou deixar umas dicas aí para vocês de algumas coisinhas que a gente pode estar fazendo sim no ambiente, né? Para estar ajudando. Mas parabéns, Ana, é isso mesmo. Gente, então veja bem. Eu fico com essa raiva e eu preciso melhorar essa raiva. Mas a raiva, sabe, ela pode fazer esse movimento dentro de mim. Porque de repente
Eu posso ficar com raiva de mim mesmo por estar agindo daquela forma. E nesse momento ela vai para 150 de frequência. Então eu estou subindo na escala. Eu estou subindo com sofrimento. Eu estou subindo. Mas aí tem outra coisinha que acontece quando eu tô assim, ai, faço, não faço, sabe? Tiro essa raiva de dentro de mim, melhoro essa minha emoção, essas minhas emoções, ou eu me mantenho aqui presa nesse orgulho. Sou orgulhosa. Uns 3 dias, sabe? Eu acho que vou ficar sem falar com essa pessoa. Talvez um ano. Um ano acho que é legal. E tem família, gente, que se afasta totalmente. Vira um ano, 2, 20, 30, a vida passou. Por conta de frequências baixas mal resolvidas dentro da pessoa. Olha só o dano que vai causando em torno de tudo. Nossa, eu tenho cada caso aqui, se a gente fosse ficar aqui falando, a gente ia ficar o dia todo. Mas já se passaram 35 minutos da nossa conversa. Então veja bem, esse orgulho, ele tem 175 Hz. Ai, porque esse orgulho, sabe? Se ele passar, se ele sair de dentro de mim, se ele morrer, se ele desencarnar, né? Eu vou conseguir dar um passo maravilhoso. Eu vou buscar ajuda dentro de mim. Eu vou buscar autoconhecimento. Eu vou buscar uma terapia. Eu vou buscar alguma coisa que possa limpar a minha energia. Eu vou tomar um banho de sal. Eu vou fazer qualquer coisa, porque eu tô despertando, sabe? Eu tô com vontade de melhorar. Lembra do desejo? Lembra do ódio? Eu não tô mais com ódio das pessoas. Eu tô percebendo que aquele ódio é meu e ele está dentro de mim. Então sou eu que tenho que mudar. Sou eu que tenho que transformar. Sou eu que tenho que mudar a minha energia. Lembra lá no começo que nós falamos? A energia baixa contamina tudo à nossa volta. A energia alta também, só que para cima, né? Então, uau, que delícia. Então é isso que a gente tem que ir fazendo conosco. E aí quando acontece isso, eu fico muito feliz, porque é uma nova percepção, naquele nívelzinho de 150 Hz, onde eu tô saindo daquele ódio profundo, sabe? Onde eu tô perdendo aquele orgulho que tá atrapalhando a minha vida, que tá me travando, que não está permitindo que eu suba para um Hertz, que é maravilhoso. O Hertz da coragem. Gente, é na coragem que tudo começa a mudar dentro de mim. A coragem de olhar para mim, a coragem de enxergar o que é bom, mas também enxergar aquilo que é ruim dentro de mim. A coragem de me perdoar, a coragem de perdoar o outro, a coragem de fazer alguma coisa diferente para que aquilo mude dentro de mim. Esse nível, ele vai para 200 Hz. Então eu estou saindo daquele sentimento de humilhação, de ofensa, de desespero, de arrependimento das coisas negativas que eu faço. Eu estou saindo daquela ansiedade profunda, daquele desejo, sabe, de prejudicar as pessoas, de, como nós falamos na outra live, de ficar fazendo concorrência com as outras pessoas. Então eu tô saindo e eu tô indo para a coragem. A coragem é autoafirmação. A coragem é o começo de tudo. É o recomeço. É o momento em que eu realmente começo a me encontrar com uma frequência mais elevada. É na coragem que eu entro na frequência da Terra. Então a Mãe Terra, ela não está me acolhendo para que eu fique com essas frequências baixas. A Mãe Terra está me acolhendo para que eu tenha, no mínimo, a coragem de estar aqui.
a coragem de ousar, a coragem de fazer diferente, a coragem de ser determinado a me corrigir, a coragem de olhar para mim e aceitar a minha dualidade, a coragem de transformar, a coragem de recomeçar, a coragem de fazer diferente, a coragem de ser especial, de entregar para o mundo, para a minha família, uma frequência mais elevada. Mas não pode ser uma frequência mentirosa, gente, lembra? As nossas emoções, eu coloquei isso lá no meu story. As nossas emoções são o nosso código de barra. Nós estamos sendo lido, porque tudo no universo é uma frequência. E nós somos parte dessa frequência, vibrando baixo ou vibrando alto, nós somos parte da mesma coisa, nós somos parte do todos, nós somos parte da frequência divina, da frequência de Deus. Mas é nossa escolha ficar lá embaixo, preso nesse emaranhado de emoções baixas, de frequência baixa, porque acima da coragem, nós vamos começar a nos encontrar, nós vamos começar a falar conosco. E nós não estamos aqui para falar com o outro, para dar lições no outro, para ensinar o outro como é que ele deve andar, para ensinar o outro qual é o sucesso que ele deve ter na vida, para ensinar ao outro a não fazer coisas erradas. Nós não estamos aqui para isso, não. Nós estamos aqui para ter a coragem de olhar para nós, para ter a coragem de ser acolhida pela Mãe Terra, para elevar a frequência, para evoluir. E aí, quando a gente sai da coragem, a gente entra num momento maravilhoso, que é o momento em que a gente começa a se neutralizar. E quando é que eu começo a neutralizar? A coragem tem 200 Hz. A neutralidade vai para 250 Hz, sobe 50 Hz, eu melhoro 50 Hz. Quando eu começo a me tornar uma pessoa neutra. Eu sou neutra quando eu não julgo, quando eu não comparo. Neste momento, eu não abri uma situação que está acontecendo comigo a todos, mas tem muita gente que sabe. E eu estou fazendo esse exercício de não comparar e não julgar. E eu estou sendo feliz. E a pessoa também está sendo feliz. Porque no momento em que a gente compara, no momento em que a gente julga, a gente acessa uma dor miserável dentro de nós. E essa dor fica lá, maltratando a gente, não o outro. O outro segue. Então, para a gente seguir subindo essa escala das emoções, nós precisamos começar a neutralizar. Então, é isso que a gente faz quando a pessoa está fazendo autoconhecimento comigo. Eu faço um trabalho para que ela, dentro da percepção dela, comece a neutralizar julgamento, comparação e agora também concorrência, né? Que a gente aprendeu essa coisa nova. Então veja bem, vamos subindo. E aí vem uma boa vontade dentro da gente, sabe? A gente começa a ficar mais cooperativa, mais cooperativo, mais verdadeiro. Parece que a gente começa a ganhar satisfação em tudo que faz. A gente já tem satisfação de ficar com aquela pessoinha que está precisando da gente, com aquela pessoinha que tem o nível de percepção diferente da gente, com aquela pessoinha que não tem o mesmo sucesso que a gente tem. Porque a gente começa a entender que cada um está no seu tempo, aguardando chegar esse momento do seu despertar, chegar esse momento de acessar essa coragem para si próprio. Então nós não temos o direito de julgar. E essa boa vontade, ela vai fazer com que a gente vá ficando mais leve, vá ficando uma pessoa mais tranquila,
E aí a gente já começa, como a Ana disse, ela coloca uma música mais tranquila, mas sabe por quê que ela coloca uma música mais tranquila? Porque ela já está nessa frequência. Porque senão ela não colocaria a música mais tranquila. Ela já está na frequência. Isso é muito especial, gente. E aí a gente vai para a aceitação. Quando a gente sai da boa vontade, que são 310 Hz, a gente vai para a aceitação. Na aceitação, a gente já começa a trabalhar com o neocórtex, com o nosso cérebro mais jovem, mais evoluído, e a gente começa a aceitar, a perdoar e a aceitar novamente, a perdoar, a se auto-perdoar. E a gente vai movimentando essa energia e vai entrando num bom senso maravilhoso, que é o bom senso da razão. Aí eu não penso mais somente com os meus instintos, com meu cérebro reptiliano. Aí eu não tenho mais falta de domínio das minhas emoções, eu estou dominando as minhas emoções. E é o dominar as emoções que vai fazer com que eu, toda vez que eu tiver uma vergonha, eu vou trabalhar rápido aquela vergonha. Toda vez que eu me sentir culpada por alguma coisa, eu vou trabalhar rápido aquela culpa. Eu vou reciclar sempre. Cuidado, tem que ser reciclado. Lembre-se sempre do visor, do exame do coração. A gente está sempre assim, é normal. Nós somos dual. Nós estamos num planeta dual, com frequência baixa e alta o tempo todo. É normal, a gente só tem que se cuidar, a gente só tem que aprender a se olhar. A gente só tem que aprender a prestar atenção em nós mesmos e parar de ficar prestando atenção no outro. O outro tem o seu tempo e vai chegar a hora dele também, porque toda essa dor, toda essa frequência baixa vai fazer com que ele suba. Gente, se não é pelo amor, é pela dor. Mas chega a vez dele. Nós não estamos evoluindo, nós estamos o tempo todo evoluindo, só que cada um no seu tempo, cada um no seu nível de percepção, cada um no seu nível de consciência. Aí a gente, então, tá nessa aceitação, a gente vai para a razão já tem 400 Hz. Olha que maravilha, estamos subindo, estamos racionalizando aquilo que está acontecendo na nossa vida. Fala para mim aí, quem que já está racionalizando, quem que racionaliza? Coloque aí para mim, gente, vocês estão falando um pouquinho. Nós somos um grupo pequeno, aqui a gente pode conversar, dá tempo. Quando a gente começa a racionalizar as coisas, olha lá a importância de uma prática constante. É isso mesmo, Rogério. Porque se não tiver a prática constante, a gente vai deixando, né? É como eu disse, faz 3 dias, né, Rogério? Para. Faz 3 dias e para. Faz uma semana, para. E isso, gente, serve para tudo, tá? Para as nossas emoções, para os nossos vícios. Tudo que faz com que a gente baixe a nossa frequência. Quando a gente tá já racionalizando tudo, a gente vai subindo pro amor, porque agora eu racionalizo. Então, quando eu racionalizo as minhas emoções, aquilo que está acontecendo, o porquê que aquelas coisas estão daquela forma, por que eu tô travada, por que eu tô, sabe, valorando tanto esse despertar em mim, eu vou indo para a frequência do amor. Aí eu começo a chegar aonde o nosso Mestre Jesus nos convidou. Eu começo a chegar na frequência divina, na frequência da maior personalidade que já esteve na Terra, Jesus, nosso exemplo. Ele veio aqui para falar do amor. Ele veio aqui para nos tirar dessa frequência baixa. Ele veio aqui para tirar a gente dessas emoções negativas. E Deus, com seu trabalho lá, fazendo com que a gente cada vez mais se conecte a Ele, através de Jesus também.
E quantos exemplos, né, chegaram até a Terra para nos ajudar? E quantas pessoas tem hoje trabalhando para nos ajudar? Porque é claro que isso que eu estou passando para você é conteúdo de curso, é conteúdo de atendimento. Mas para você que está aqui, que escolheu estar aqui agora, é gratuito. Isso é o dar e receber, que faz parte da relação de amor. Então, na relação de amor, a gente começa a dar, e a gente começa a receber, e a gente começa a compreender, e a gente começa a aceitar, e a gente começa cada vez mais a reverenciar o belo, a música boa, como a Ana disse, a beleza do rosto de uma criança, as flores, as pessoas que nos inspiram, a reverenciar as qualidades daquela pessoa que está com dificuldade de chegar aonde eu cheguei. Porque quando eu reverencio as qualidades dela, ela sobe mais fácil, ela sobe mais rápido, porque ela está tendo apoio. Viu? Eu não preciso segurar na mão dela para dizer o que ela está fazendo de errado. Eu preciso reverenciar aquilo que ela tem de bom, para ela subir, para ela ter força. E quando eu estou nessa fase de 500 Hz, aí eu vou para a fase da alegria. É claro que uma pessoa que ama é alegre. É claro que uma pessoa que ama é serena. É claro que uma pessoa que ama sente paz. E aí é lógico que ela sobe mais um pouquinho os hertz da frequência dela. Ela vai para 600 hertz. E em 600 hertz, gente, eu já começo a chegar e as pessoas começam a falar para mim: ai, deixa eu encostar um pouquinho perto de você, que energia boa que você tem. Ai, posso segurar a mão? Vê que todo mundo quer beijar a mão do Papa, né? Só um exemplo assim, que eu lembrei agora. Por quê? Boa energia, sabe? Vê que todo mundo quer dar um abraço no pastor. Vê que todo mundo, sabe? Quer estar perto, quer que aquela pessoa que tenha boa energia coloque a mão nela, para ela sentir como que é aquilo. Vamos ser isso então. É isso que a Mãe Terra precisa, é isso que a Mãe Terra está gritando em socorro de cada um de nós. Tá dando certo tudo? Não tá? Mesmo assim, não fica preso no não está dando certo. Pensa no que pode dar certo, no que é certo, naquilo que é mais alto. Pensa grande, sonha, porque pessoas que estão em frequência baixa não sonham, elas não sonham. Eu tô olhando para ir controlando a hora. Então, gente, essa alegria, sabe? É isso que nós precisamos, dessa alegria, mas não pode ser aquela alegriazinha mentira, não. Porque tem uma coisa que é muito pesado, o nosso ego. E o nosso ego, ele faz a gente fingir que está alegre. Ele faz a gente fazer de conta que está alegre. E não ter a vulnerabilidade que a gente precisa ter. De olhar de verdade e dizer: hoje eu não estou bem. Dizer dentro da família, no local de trabalho, não ficar fingindo a felicidade. Dizer para abrir-se, ser sincero, não significa que você vai ficar contando uma história triste para todas as pessoas que virão estar com você naquele dia. Não. Mas significa que pelo menos as pessoas que estão ali ao teu redor, elas estão sabendo, porque elas te amparam, elas te acolhem, elas te abraçam. Isso é bom. E aí a gente vai ficando nessa paz profunda, com 600 Hz, e aí a gente vai tendo um desejo de oração,
a gente vai tendo um desejo de meditação, a gente vai tendo um desejo de Ho'oponopono e de tantas outras coisas. Gente, vamos ser saudáveis, vamos elevar a nossa frequência. Agora eu vou deixar umas dicasinhas para vocês, tá? Para vocês poderem se cuidar, cuidarem do ambiente, porque o nosso tempo está terminando aqui. Olha, ter um cristalzinho em casa ajuda, tá? Ajuda bastante na limpeza da frequência da casa, tá? Ter um organite, ó. Olha o organite. Esse eu ganhei de presente, ó. Tá? Ter um organite assim em casa também é bom. Inclusive, perto de celulares, perto de computador que você está trabalhando, é bom ter um organite, porque ele também limpa essa frequência pesada que vem através dos aparelhos. E aí eu deixei para vocês, ó. A minha tá aqui, a minha aguinha solarizada azul, para ir limpando dentro de mim. A receitinha tá lá no nosso canal, no Meditar Supera. Vai lá, pega a receitinha. Não é minha não, tá? É do Dr. Hugh com experiências profundas que ele fez. Funciona. Começa a limpar dentro de você toda essa frequência baixa com essa aguinha. E aí, a gente tá usando também, no momento, ó, coloca uma aguinha em um copo, divide em 4 porções. E a última, você deixa vazia. E coloca em qualquer ambiente da tua casa. No teu escritório, finge que é tua aguinha de bebê lá, sabe? Deixa ela lá. E ela vai aqui, ó, limpando tudo. Cada pessoa que eu atendo, eu vou lá, jogo fora essa aguinha e coloco uma aguinha limpa da torneira, viu, gente? E jogar na pia, não tem nenhum segredo, tá? Mas essas receitinhas são do Dr. Hugh de limpeza. Fica aí as dicas. Gratidão, 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 gratidão por você ter ficado aqui comigo. Eu tenho atendimento agora. Eu também acho que você tem trabalho. E vamos seguir com uma frequência elevada. Eu sempre posto essa tabela do Hawkins no meu store. Eu vou postar hoje para vocês, tá bom? Assim vocês podem depois tê-la em mãos para continuarem dando uma olhadinha. Tem que cuidar. Como o Rogério disse, sempre trabalhando. Hoje, amanhã, depois. Hoje, amanhã, depois. Hoje, amanhã, depois. Sem parar. Grande beijo, gratidão. Namastê. O Deus que habita em mim, habita em você.